Existe um jeito muito único de produzir música, transformando vivências e experiências. E é desse lugar que nasce a banda Big Marias, que é formada por Samia Caires, Didia Caires e pelo Felipe Supernaut. E estamos aqui para a gente conversar um pouquinho e entender essa vivência de produzir música aqui em Palmas, Tocantins. Então, primeiramente eu gostaria de saber, né, como que é produzir música em uma cidade onde está ainda em construção e nessa formação da própria identidade cultural. Massa. Bom, a Big Marias, ela surgiu em 2019. A gente retomou, assim, as atividades, bem dizer. Eu e a Samia, a gente produz música há muitos anos aqui no estado, há mais de 15 anos. E quando a gente retomou esse projeto e deu cara mesmo, assim, para ele, foi um local que a gente procurou colocar as nossas referências musicais e sonoras num local que a gente se sentisse confortável, fazer algo que era que a gente mesmo se sentia, se identificava, né, com o tipo de som. Eu acho que combina um pouco com também um movimento que a própria cidade tem de ainda está em desenvolvimento dessa parte de cultura, né? Palmas, ela recebe muitas pessoas de fora, então você tem influência musical de todos os cantos. E pra gente a Big Maria é um espaço em que a gente consegue consolidar o nosso som, imprimindo as nossas vontades, enfim, fazendo um lugar seguro, assim, pra gente produzir o nosso som. É importante, assim, pra gente, né, como banda, a gente ter essa base do que a gente quer, assim, mais sólida, a gente saber o que a gente quer e não se referenciar muito na própria cidade, aquilo que a cidade pode oferecer pra gente. Porque justamente como ela é muito nova e ela não traz, assim, traz referências, mas referências variadas, e aí se a gente fosse ficar buscando depender disso, né, a gente podia ficar um pouco perdido como banda. Então a gente sempre tenta trazer assim, não, a gente sabe o que a gente quer fazer, vai fazer isso e vamos torcer para que isso se encaixe com a cidade. Então a gente se preocupa mais assim com o de dentro primeiro, né? Pois é, porque dizem, né, que construir música é muito mais fácil longe do centro, perto dos centros urbanos, na verdade, né, como São Paulo, Belo Horizonte, enfim, essas cidades maiores. Então vocês já sentiram em algum momento que talvez vocês precisassem sair de Palmas para conseguir ter essa identidade cultural? Assim, não necessariamente para ter a construção da identidade enquanto banda, né, enquanto artista. De fato, os outros centros, enfim, Goiânia, o Sudeste vai descendo ali, Centro-Oeste, ele é mais rico e ele tem mais acesso e já construiu uma cena que está há mais tempo aí se desenvolvendo, né? Vou citar Goiânia, que é a nossa prima aqui de mais perto. Por muito tempo trabalhou-se bastante a cena underground para que ela hoje tivesse grandes festivais que conseguem trazer sons também de todos os cantos, né? Mas por muito tempo foi muito sertanejo, então assim, eles também passaram por umas adaptações aí. De fato, assim, Palmas ela tem uma escassez mesmo na parte de produção cultural. Se não são os próprios artistas se engajando com as políticas públicas para conseguir fazer isso virar, né, para o seu produto virar, isso se torna muito inviável, né? Nós fazemos jornadas duplas, triplas, né? Somos de profissão, cada um tem uma outra profissão e a gente banca a banda, né? Então a gente banca o nosso ser artístico nessa cidade. É um fato que os outros, né, Centro-Oeste, Sul, Sudeste tem uma difusão e palco e bares mais consolidados. Isso é irrefutável. Mas o que de fato faz o artista existir é essa construção do seu ser mesmo, né? Eu, por exemplo, toco bateria na Big Marias, mas eu tenho outros projetos que me envolvem em outras partes de percussão, de cultural da cidade. Então, eu acho que vai muito mais sobre o artista se encontrar dentro de uma identidade e conseguir fazer se girar dentro de onde você pode. É claro que se a cidade, enfim, o estado promovesse mais, a gente poderia, né, o som autoral acontecer mais, né, Felipe? Acho que é um pouco por aí. Eu acho que misto, né? Assim, Sim. a gente, essa vontade, assim, de poder estar num grande centro, de poder estar tocando todo final de semana, de participar de festivais maiores, essa vontade a gente tem, a gente queria estar vivendo isso. Mas a gente também tem um sentimento de que, assim, que aqui é nossa casa, né? Assim, aqui
que eu comecei meus primeiros projetos artísticos, que eu quero fazer acontecer. Então nós, como artistas, a gente se coloca nesse papel de tentar trazer tornar Palmas um grande centro, vamos dizer assim, trazer essa parte da cultura para Palmas. Então a gente tem esse sentimento, essa vontade, não, mas e aí? Eu quero que aqui tenha uns festivais legais também, não só vai dar certo se eu for embora daqui, tipo assim. Exato. Então é um sentimento misto. Queria poder estar numa realidade mais parecida com a dos grandes centros, mas a gente meio que também não quer só desistir, abrir a mão e falar, já que aqui Palmas não tem, também não vou fazer, eu vou embora, pegar minha mala e vou embora. Eu acho importante ficar a mensagem assim de que esse fortalecimento da cena, ela vai muito parte de quem faz parte dela. Então, nós temos muitas bandas, novos artistas surgindo na cidade, fazendo as suas produções e tudo mais. Então, realmente, assim, espero que a gente consiga, do artista, fortalecer a própria cena local. Mas, de fato, é uma realidade de que existe essa escassez mesmo de onde você conseguir girar aqui na cidade. Isso faz parte mesmo de um desenvolvimento. Sim. Mas eu imagino que quando você está nesse começo, assim, de criar essa identidade cultural aqui dessa cidade, você acaba tendo mais liberdade para experimentar um pouquinho ali do que você gosta, né, e desenvolver. Mas eu imagino também que essa liberdade pode vir muito com uma solidão. Vocês sentem que vocês estão caminhando muito sozinhos nesse caminho? Cara, é um sentimento, na verdade, de resistência, assim, pra ser bem sincera. Como eu comentei com vocês, né? Não são poucos anos trabalhando dentro da música, né? Levando uma bandeira de cidade, né? Nos outros projetos que a gente também tem paralelos, a gente sai daqui representando o Tocantins. Sai daqui, nós somos de onde? Somos de Palmas, Tocantins. Caracas, Vieira de Palmas, Tocantins. É sempre uma... Há 15 anos atrás, essa era a mesma impressão que você tem quando você chega num palco de uma Brasília, você chega falando que é de Palmas, existe uma surpresa, assim, veio de muito longe. E você pode pensar, não é tão longe assim. Então, é um sentimento mesmo de resistência, sabe? De seguir fazendo parte dessa roda para ela girar. Eu acredito que, assim, o que de certa forma também nos surpreende no projeto Big Marias mesmo é o fato de que fazemos rock, a gente ocupa os espaços que dá para ocupar, as casas de shows que são possíveis ocupar. Eu sinto uma receptividade, assim, de uma geração que fala, nossa, que massa, tem uma banda de rock, que legal, tô fazendo um som noventista. A gente canta sumariamente em inglês, flerta ali com uma outra canção em português, mas a gente percebe uma nova geração muito intrigada, assim, com uma banda que é da cidade, que ela desconhecia, que é uma nova geração. E, enfim, entrega ali um conceito, a gente é preocupado com essa parte estética também da banda, então a gente tem recebido de uma maneira curiosa uma juventude que vem aí trazendo isso para nós. Eu acho que a parte, não sei se é a parte de solidão, mas eu acho que é uma resistência mesmo. E resistir cansa, né? Então, fica aí a deixa. Essa aí que é mais pela resistência. A liberdade de criar, ela acaba que vem mesmo, porque se você está dentro de uma cena que já existe, que a engrenagem da roda, assim, você tem que entrar na engrenagem, né? Você não vai fazer diferente, senão vai ser mais difícil. Mas no nosso caso aqui é sobre essa resistência, aquela que cansa mesmo. Então, assim, o pessoal fica intrigado porque fica assim, nossa, eu nunca imaginei que vocês, 10 anos depois do outro projeto, ainda estão fazendo. Exato. Aí. Que, tipo assim, nunca imaginei que fosse ver aqui em Palmas, assim, alguém tá aí com um projeto de carreira, né, já mais extenso, vocês estão aqui e tal. É tudo sobre a resistência. E aí, ela realmente é uma coisa que liberdade é um sentimento leve, né? Se fosse falar assim, não, é mais livre de criar, só alegria, né? Mas também tem esse aí um pouco mais desse rala da resistência. E não é tão leve assim ser uma banda aqui num lugar que não tem cena. E para finalizar, eu gostaria de saber quais são os futuros projetos aí da banda, o que vocês estão esperando pro futuro. Massa. Bom, a Big Marias vai lançar o segundo disco agora, em 31 de julho. A gente tá aí com ele no forninho, basicamente.
Recentemente a gente lançou o primeiro disco. Ambos os projetos foram possíveis via iniciativa pública, né? Sentamos a bunda, escrevemos esses projetos, fomos contemplados. Estamos felizes em colocá-lo nas plataformas, enfim. Vou deixar aqui o convite, então, né, para nos próximos meses vocês que conferirem essa entrevista, ouvirem o nosso disco. A Big Maria está disponível em todas as plataformas. E vai ter show, né, também, de lançamento. Estamos aqui em breve nesse processo, né? Exato. Estamos vivendo esse processo de lançamento de novo, né? De Porque novo. o outro foi bem recente. Então a gente está lançando o segundo álbum agora. Vamos fazer um show de lançamento, convidar artistas que estão nessa mesma sintonia que a gente, artistas, bandas autorais, estão na resistência, estão com vontade de fazer o som. Então a gente vai fazer um eventozinho para celebrar esse momento aqui das bandas autorais. Vamos convidar essas bandas para fazer um evento lá no Blackbird de lançamento. E realmente deixar o convite para que acompanhe os nossos próximos trabalhos, nossos próximos passos. Acho que vem aí videoclipe também. A gente lançou um videoclipe, já está disponível do primeiro álbum. A gente vai fazer esse trabalho agora para o segundo. E a gente precisa muito do apoio geral, que assista, que dê like, que compartilhe, né, que salve nas suas playlists, nas nossas músicas. A gente precisa de todo esse apoio para que a gente não... Essa luta, ela não é só nossa, não pode ser só nossa. Não é só nós três que temos que fazer a cena, ou as próprias bandas que vão tocar com a gente. Essa luta é uma luta coletiva, é de quem gosta, quem se importa, quem é entusiasta do movimento cultural, da música, da arte. Todo mundo tem que fazer parte, todo mundo tem que colocar um pouquinho de esforço lá também. Então a gente precisa, assim, dessa união. Todo mundo aí vai Big Marias. Tá certo, tá certo. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois e é isso. Não se esqueçam de escutar Big Marias, tem no Spotify, no YouTube, né, em todas as plataformas.